História da música, no dia em que saí de casa, gravado em 1995 pela dupla Zezé de Camargo e Luciano. No ano de 1995, Zezé de Camargo e Luciano, até então, desfrutando do seu crescimento de algoritmo de sucesso, que a cada ano se elevava cada vez mais, lança seu quinto disco, que por muitos é chamado de disco do Pão de Mel, o mais vendido da história da dupla Zezé de Camargo e Luciano, até então, com aproximadamente 3 milhões de cópias vendidas. E de saída já tinha 1 milhão e meio de cópias vendidas, né? Naquele disco se destaca, conforme eu falei, Pão de Mel, a regravação do cantor Rich, Menina Veneno, Sem Medo de Ser Feliz, até hoje muito tocada nos shows, Vem Ficar Comigo, que foi, inclusive, Vem Ficar Comigo me chama a atenção, como que ela foi muito aproveitada para a abertura do show ao vivo, que virou um CD duplo no começo do ano 2000, depois de 9 álbuns de estúdio, e não foi aproveitada mais. Porém, no dia em que saí de casa, muita gente conhece ela por conta do filme, que se criou uma roupagem ao vivo dela a partir da trilha sonora do CD que se fez para o filme na época, né? Então, muitas pessoas enxergam no dia em que saí de casa como alguma história que envolvia o Zezé com sua mãe, Dona Helena, que hoje inclusive está fazendo aniversário. Veja bem, recentemente no podcast, o Zezé deu uma entrevista falando sobre a questão pertinente à canção. Ele tem uma amizade muito forte com o compositor Joel Marques, que eu sou fã e gosto muito. Aproveito esse vídeo para mandar um grande abraço para ele. Que tinha uma série de músicas de composição do Joel Marques que muitas pessoas conhecem, né? Que inclusive o próprio Zezé já tinha gravado uma canção dele chamada Voando Sem Asas, do seu fonograma do ano de 1992. E até então, Joel Marques mostrou para o Zezé uma penca de composições de sua autoria, que era para ajudar a montar o repertório do disco de 1995. Aí o Zezé viu a música no dia em que saiu de casa e achou interessante. De começo, o Joel Marques não foi muito a favor da gravação, porque ele já tinha gravado essa canção antes, no ano de 1991. E isso relatava a história do próprio Joel Marques, nada a ver com o Zezé. Mas o Zezé gostou tanto da canção que pediu para incluir no disco. E claramente a editora, conforme dito pelo próprio Zezé, não iria antecipar nada para o Joel Marques, visto que essa música já fazia parte do mercado fonográfico do mesmo, do ano de 1991, quando ele lançou seu álbum e que tem essa canção. E, curiosamente, o Joel Marques muito teve a ganhar com essa canção em 95, porque, fonograficamente falando, foi o disco mais vendido da história de Zezé de Camargo e Luciano. E tudo aquilo que Zezé de Camargo e Luciano gravava até então, e isso se estendeu no período até 2006, 2008, o seu compositor colocava milhões no bolso, né? Então, dentro desses fatos cabíveis aí, nós podemos dizer que, no amplo sentido real da palavra, essa canção rendeu economicamente muitos frutos para o compositor Joel Marques,
que até hoje ela é cantada em todos os shows de Zezé de Camargo e Luciano, correto? É uma música, inclusive, que até não fãs pedem para que seja cantada, porque ficou marcante, né? Realmente é uma história muito bonita quando você avalia criteriosamente a letra como um todo, mas ela também tem seus fundamentos criteriosos para fazer parte de um repertório de um show. Então, a história dessa música, ela começa por aí. E o restante de tudo nós já sabemos como é que foi. Porém, e fica aquela pergunta. Essa música, dentro desse critério aí, baseia-se da seguinte maneira: a esperança de aumento de venda de Zezé de Camargo e Luciano para 1995 era gigantesca. É claro que você sempre espera fazer um trabalho melhor do que o outro. Depois que 1994, que é o meu álbum predileto, que tem músicas assim de uma qualidade imensurável, todos têm, mas eu tenho um carinho especial pelo disco de 1994. Você manter esse critério de base viabiliza você querer absorver o público, porque a manutenção de um público cativo é que faz a referência de um artista. E isso daí Zezé de Camargo e Luciano sempre buscou ao longo de seus álbuns, de suas estruturas e de suas produções. Um público cativo e fiel para viabilizar um repertório inesquecível. E isso daí faz parte de uma trajetória que nós temos que ter orgulho de acompanhar como telespectador e como fãs incondicionais que somos. Porque você não está falando somente de um quadro de projeção artística, você está falando de dois irmãos que são uma grife institucionalizada, sem fragmentos, e estão mais que de parabéns por aquilo que construíram pelos seus próprios méritos e pelas suas condutas pertinentes à viabilidade, principalmente. Então nós temos que ter orgulho da dupla que nós escolhemos para doar nosso coração e nos dizermos assim: eu sou fã de Zezé de Camargo e Luciano e agradeço muito por isso. Parabenizo essa história que sempre fará parte da minha coleção, do meu semblante de olhar e, acima de tudo, da minha satisfação quando ouço cada melodia. E essa canção, no dia em que sair de casa, ela vai estar sempre na minha mente, seja em qual local que for. Muitas pessoas podem falar que são músicas que saturaram, mas em contrapartida, o momento que cada música te traz, ela tem que ser uma espécie de uma gratidão para a sua base dentro da sua carreira artística. E por mais que você tenha muitos outros sucessos, é difícil deixar de tocar ou de cantar nos shows. E no dia em que sair de casa, realmente ela é marcante para Joel Marques, João Mineiro e Mariano. Estou falando João Mineiro e Mariano porque a dupla João Mineiro e Marciano já tinha acabado até então. Então essa dupla realmente existiu e também regravou no dia em que saí de casa, até antes de Zezé de Camargo e Luciano, no ano de 1995. Uma música que era lado B e que virou lado A depois do filme Dois Filhos de Francisco, né? E curiosamente me chama a atenção o seguinte: para mudar minha vida, no dia que saí de casa, Dou a Vida por um Beijo, estavam na trilha sonora do filme, né? Mas curiosamente, Toneladas de Paixão, que também foi reaproveitada, ela não é mais tão cantada como antes, entendeu? É uma música que inclusive encerra o documentário que tem
nos extras do filme Dois Filhos de Francisco, onde eles contam um pouco da sua história por eles mesmos, mostrando algumas nuances do filme, mas com toda certeza deveria ser muito melhor tocada pela qualidade que tem. Mas como somos meros fãs, não escolhemos o repertório. Isso tudo foi uma resenha que eu fiz aqui, colocando alguns pontos cruciais de algumas músicas, onde o foco principal estava na história da música No Dia em que Saí de Casa. Sabia dessa curiosidade? Deixa nos comentários. O que você pensa sobre tudo isso, sobre a canção No Dia em que Saí de Casa e também sobre a fórmula como Zezé de Camargo e Luciano escolhe o repertório para seus shows. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Não se esqueça de uma coisa, se inscreva no canal para você não perder absolutamente nada sobre curiosidades de Zezé de Camargo e Luciano, sobre análise de álbuns, e também em breve vamos chegar aí a um número maior de inscritos para que nós possamos fazer uma live e debater de perto sobre a dupla que nós gostamos e aonde ela é mais marcante na nossa história. Um grande abraço e fique com Deus.